Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos começando mais um Papo Cabeça, né? O último do ano, a última entrevista do ano. Gostaríamos de dizer a todos, primeiramente, uma excelente noite. Gostaríamos de também comunicar que, através aí das nossas lives, nós temos feito trazendo diversos conteúdos e o Papo Cabeça não tem sido diferente. Ele tem sido cada vez mais pedido aí pelos nossos espectadores e pelos nossos parceiros e amigos. Hoje, essa noite, eu estou aqui, né, com uma entrevista especial com a engenheira mecatrônica Clarice Gonçalves Barreto. Ela é de Goiânia, ela é produtora de conteúdos na internet, youtuber, também escritora autônoma, né? Ela tem diversos cursos aí de componentes eletrônicos, também já trabalhou na Ambev, na Fine Sound. Meu inglês é péssimo, Clarice, então se alguma coisa estiver errada aí, você me corrige. E aí eu gostaria que todos os meus amigos desejassem a ela uma boa noite. Boa noite, Clarice, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Aurélio? Como você tá? Tudo certo, graças a Deus. Para mim é uma honra, para mim, para os Jovens do Amanhã, para o Papo Cabeça, entrevistá-la essa noite. Obrigado por ceder um pouquinho aí do seu tempo e conhecimento. Espero que esse papo seja muito proveitoso, né? E que nós possamos aí conversar sobre a mecatrônica, sobre os conteúdos tecnológicos e sobre a influência que a mecatrônica tem no mundo aí hoje, não só no país, mas como no mundo. Gostaria também de agradecer a todos os nossos espectadores que estão nos acompanhando, né? Já verifiquei aqui que são bastante. O Rodrigo já está online, ó. E aqueles que tiverem alguma dúvida podem ir postando que a gente vai perguntando para a Clarice assim ao longo da live, né? Bom, Clarice, eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor sobre você, o que você faz, né, a sua história, um pouquinho da sua história acadêmica. Conta aí um pouquinho para a gente. Bom, assim, eu desde pequena sempre gostei de fazer muito experimento. Eu gostava de ir nos bares já misturar restos de cerveja, de Coca-Cola, de sal, tudo misturando assim para ver o que dava. Era bastante curiosa. E quando eu conheci a física, a matéria física no ensino médio, eu me apaixonei. Foi assim, amor à primeira vista. E eu fiquei encantada porque a física, na verdade, ela é a teoria de tudo que a gente faz. Se a gente anda, se a gente vê, todo o movimento nosso é relacionado à física. Então, ela mostra na teoria o que a gente já vive na prática. E com isso, eu também gostava muito de eletrônica, pra você ter ideia, eu que arrumava ferro de passar, secador, chapinha, essas coisas, eu abria lá e tentava arrumar. E minha irmã mais velha foi e falou para mim: por que você não faz a engenharia mecatrônica? E aí eu dei uma estudada na engenharia, no que era um engenheiro mecatrônico e falei assim: acho que é isso que eu quero. E entrei no curso e cada semestre que passava eu tinha mais certeza que era isso que eu queria. Mas assim, como é um curso mais voltado, comumente feito por homens, então sempre acabou tendo tive algumas dificuldades em entrar no mercado mesmo. Então, eu, por um tempo, pensei em desistir por essa dificuldade, e aí acabei fazendo o que eu gosto já desde a época da faculdade até antes, que era ensinar. Então, eu comecei a ensinar um pouco do que eu sei no YouTube, faço conteúdo no Instagram, que aí eu vou contribuindo dessa forma. Aí já tive a oportunidade de ter o site, então eu estou escrevendo artigos para o meu site, já escrevi artigos para outro site, que é o Cartoon em Automação, e vou fazendo projetos assim, autônomos. Então acaba que eu estou entrando no ramo do empreendedorismo. Inclusive, dos lugares que eu tenho frequentado é a comunidade daqui de Goiânia, chamada Startup Go, que é comunidade de startups, então é de empreendedorismo tecnológico. Então acaba que eu estou indo para esse rumo de empreendedorismo. Bom, parabéns. Eu sei que é uma área extremamente difícil, né? Já que é uma área predominantemente masculina, dominada pelos homens, né? E você tem sido uma guerreira aí,
enfrentando todos esses desafios, né? E principalmente voltado ao país, que a gente tem aí poucas oportunidades já dentro da área da mecatrônica, e aí, além dessas poucas oportunidades, a maioria do público é geralmente masculino, e você tem sido uma guerreira, então parabéns. Obrigada. Eu gostava de física, né? Só que assim, física, a única física que eu conheço, para ser bem sincero, assim, das coisas, é The Big Bang Theory. O restante, as únicas coisas de física que eu me consigo recordar aqui em cabeça. O restante para mim, física é um terror. E para você parece ser muito, muito fácil, muito tranquilo. Como que foi essa adaptação, assim, em relação à faculdade? Houve muita diferença da escola para a faculdade, por exemplo? Não teve muita, porque, coincidentemente, eu não sei o que aconteceu, acho que na vida já estava me indicando para esse ramo, que eu estando em Goiânia, que é um estado predominante feminino, eu tive alguns lugares que eu já lidava com homens. Eu na escola, estudei numa sala que era só eu e mais uma garota, então assim, eu já estava começando a me adaptar ali ao meio masculino. Então, vários momentos eu me deparei com isso, eu no meio de vários homens. Então, quando chegou na faculdade, não tive essa dificuldade tanta. E no conteúdo em si, apesar de eu amar física, existe algumas coisas que eu tenho dificuldade, e até engraçado, porque matemática, eu não sou das melhores, eu ainda faço conta na mão. E eu gosto de brincar que matemática é minha sogra. Eu tolero só por causa da física. Então, já que a física tem que ficar ali com a matemática, então eu tolero a matemática, já que eu acho bastante interessante. Essa questão que você falou de não conhecer bem a física é um conceito um pouco engraçado que as pessoas veem, porque normalmente a gente olha a física e já pensa nas fórmulas e todo aquele cálculo. Mas se você pegar as teorias da física, é simples, todo mundo convive com a física. Igual quando você vai atravessar uma rua, você está fazendo a física de forma inconsciente, mas você já está exercendo. Então, é bastante interessante isso, porque muitos conceitos, igual a física quântica, eu não sei física quântica. E aí eu vi uma matéria falando sobre as teorias da física quântica, lá do gato de Schrödinger, a teoria da onda e da partícula. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu sei física quântica, na teoria, nos exemplos. E é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas, elas têm um pouco de apatia pela física por causa dos cálculos, e também porque elas acabam falando assim, eu nunca que vou usar isso. Mas elas não sabem que ela usa já de forma inconsciente. Uma coisa que aconteceu comigo na faculdade que eu achei bastante interessante, eu tinha muita dificuldade de atravessar a rua. Eu sempre ficava naquela dúvida se estava na hora de atravessar, se não estava, às vezes tinha que correr, às vezes tinha que voltar por causa dessa dificuldade. E quando no primeiro período da faculdade, que eu comecei a fazer muito exercício de velocidade, que é aquela mecânica bem mais básica, a gente fez tanto exercício que inconscientemente eu aprendi a atravessar a rua. Porque meu cérebro começou a exercitar ali o cálculo e aí no inconsciente ele já consegue atravessar a rua. Então melhorou até na minha questão física mesmo, sem nem perceber. A única coisa física assim de que eu entendo é exercício físico, e o resto eu sou péssimo. A pior matéria na escola era física. O pior. Aí eu fui para a faculdade, fui fazer arquitetura. E quando eu deparei com a física na minha frente, meu Jesus Cristo, que matériazinha embaçada. Aí eu chorei muito na faculdade por causa dessa matéria. E eu acho engraçado na arquitetura, eu tive uma matéria que, na verdade, eu tive duas matérias que na arquitetura tem 4, que é resistência do material, chamado de REMA. Depois disso, eu fiquei assim, admirando povo da arquitetura. Falei, não, vocês são os caras, as moças, porque a matéria é complexa. Então,
Eu tenho, assim, a de grande admiração. Meu irmão começou a fazer engenharia mecatrônica e ele parou no sexto semestre. Ele trocou para engenharia civil e ele falou: não dá, não. Foi muito difícil, muito complexo. E engenharia, você fez uma faculdade privada, uma faculdade pública? Como é que foi? Eu fiz na privada, eu fiz na Unip. Aqui em Goiânia não tem na pública, e a primeira que abriu foi na Unip. Aí agora já tem na Católica e já tem algumas outras. Mas. Então você é minha parceira de faculdade. Eu também fiz na Unip, também fiz arquitetura na Unip, que foi muito trabalhoso, mas graças a Deus vencemos aí também. Você hoje faz produção de conteúdos, né, na internet, falando, disseminando um pouquinho sobre o que é física, qual é a importância da física, né, para as pessoas, e que física não é o bicho de sete cabeças que nós imaginamos, nós seres humanos comuns imaginamos. Aí me fala um pouquinho sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo, como que é a sua página. Divulgue a sua página, aproveita. Então, eu tenho trabalhado bastante mais no Instagram e no YouTube. A página estou começando agora a apresentar artigos. Eu falo muito da tecnologia, mostrando que qualquer um é capaz de desenvolver sua própria tecnologia, qualquer um pode curtir e começar a desenvolver, como você mesmo disse, né? Não é um bicho de sete cabeças, é coisa bem simples. É uma coisa que acontece muito, as pessoas, elas às vezes entendem uma coisa, mas quando vai passar, elas passam o conteúdo parecendo que é complexo, mas o legal da vida é que ela é simples. Então, quando a gente passa a essência ali, você vê que não é algo tão complexo. Uma coisa que eu gosto muito de usar no meu conteúdo é metáfora. Então, isso aqui se parece com isso. Igual que eu falei uma vez do diodo. O diodo, ele só vai passar por um lado. Então, é como se fosse uma avenida de mão única. O carro não pode passar para o outro lado, ele só pode passar naquele sentido. E assim, eu vou mostrando alguns conceitos, tanto de tecnologia, quanto de eletrônica e programação, e principalmente se deu porque algumas pessoas falavam assim para mim, não entendo nada, até aqui em casa. Meus pais, minha mãe, eu não entendo isso, vem cá, me ajuda. E aí eu, não, olha aqui, é simples. E eu falo também um pouco das tecnologias que se utiliza, igual eu explico o que é a nuvem, o que é banco de dados. Recentemente eu fiz sobre criptografia, mostrando que a criptografia não é um benefício só da tecnologia atual, da eletrônica digital, já existia na antiguidade, antes do computador, já existia a lógica da criptografia, e aí eu vou apresentando esse conteúdo. E também apresento a história de alguns cientistas, que muitos deles são bastante legais, e são pessoas que se vivesse nos dias atuais, você falaria, esse aí nunca vai dar um cientista. E, no entanto, desenvolveu algo incrível, que mudou o mundo. Então, eu quero trazer para as pessoas essa vontade de conhecer e de bravar e de tentar e fazer. Bom, assim, para a maioria das pessoas, a mecatrônica, né, pelo menos do que eu conheço de maneira geral, pelo menos as dúvidas que eu recebi, para a maioria das pessoas, a mecatrônica é basicamente uma mecânica misturada com eletrônica. Seria mais ou menos isso? Está errado, está certo? A mecatrônica vai mexer exatamente com o quê? Um profissional de mecatrônica atua em qual área? Então, até assim, para o CREA não é considerado o curso de mecatrônica, é de controle e automação. A automação, hoje em dia, está em tudo. Carro, casa, cidade, eletrodoméstico, tudo tem automação. Até mesmo informática é automação da informação. Então, a gente está vivendo numa era de automação, embora seja a terceira revolução industrial e a gente já está na quarta, mas ainda tem crescido essa questão da automação.
A mecatrônica, ela vai ver todas essas engenharias que você falou, a gente faz a junção. Então, a gente pega um equipamento mecânico e vai dar autonomia para ele através da computação, usando como comunicação a elétrica. Então, é fazer com que aquele equipamento se desenvolva de forma autônoma. Que aí também pode ser robô, que aí já entra inteligência artificial, né? Que aí o robô tem autonomia para fazer várias atividades e não aquelas repetitivas. E na mecatrônica, então, a gente vai ver o básico da mecânica, o básico da elétrica e o básico da computação, e ainda vai ver como juntar todas elas. Então, a gente abrange tudo. É um termo que é usado para mecatrônica de forma... era falado de forma pejorativa, mas eu utilizo como uma forma de elogio, que eles falavam assim que o engenheiro mecatrônico é o pato, porque nada voa e anda, mas não faz nenhum dos três direito. E a mecatrônica é realmente isso, ela conhece ali da mecânica, conhece da elétrica, da computação, mas ela não vê a fundo. E uma coisa interessante do pato é que você colocar o pato aonde quer que for, ele não vai ter dificuldade, ele vai conseguir atravessar, seja por terra, por água ou por ar. Então, não tem barreiras para ele. Por isso que eu converti esse pejorativo para benefício. E se você pegar a quarta revolução industrial, ela traz isso. Na quarta revolução industrial, a pessoa, o indivíduo, ele tem que ter capacidade de se sair bem em qualquer lugar. Ele tem que conseguir fazer tudo. Até na startup se usa o termo MVP, que é o mínimo produto viável, que é justamente você fazer um produto que atenda. Não precisa estar perfeito, não precisa estar bonitinho, não precisa ter toda uma estrutura tecnológica. Tem que atender a dor ali do seu público. E a mecatrônica é isso, ela não tem aquele conhecimento perfeito em mecânica, em elétrica, em computação, mas ela tem o conhecimento básico para, pelo menos, saber onde está o erro e conseguir achar uma solução para ele. Então, voltado a isso, né? Eu penso que a mecatrônica, então, ela não seria o pai, mas ela veio posterior, não sei, depois dessas tipos de engenharias específicas. E hoje ela faz a integração desse tipo de comunicação, por exemplo, através de inteligência artificial ou mesmo de uma inteligência humana ali, bolando estrategicamente um caminho para executar algum determinado serviço, algum determinado programa? Então, a ideia da mecatrônica, da automação, ela é muito antiga. Eu, inclusive, vi um documentário há muito tempo atrás mostrando ali no Egito, onde tinha bastante cientistas e tal, uma estátua onde a pessoa colocava o copo e o vinho caía. E aí usava de formas mecânicas para gerar automação. Então, é meio que foi junto, porque a eletrônica, a mecânica e a computação, ela tem crescido, ela sempre está crescendo, mas não pararam de crescer, não pararam de desenvolver. E aí a mecatrônica, ela vai acompanhando essa evolução das outras. E você visa, pelo menos assim, mundialmente falando, agora num quesito mundial, você visa que a automação é cada vez mais real, né? Isso é uma realidade e que isso vai se tornar cada vez mais independente da ação humana. Sim, a gente vai conseguir elaborar cada vez mais conteúdos, cada vez mais programas ou ações, sem precisar de um ser humano ali por trás, fazendo através da própria inteligência artificial, da criação da inteligência artificial, algo totalmente autônomo? Sim, eu acredito que sim, e vai ser breve, porque com a informação, com o computador e a internet, a gente pode ter acesso às informações e facilitado. Existe um microcontrolador uma plataforma de microcontrolador chamado Arduino, que ele veio para que alunos de designer conseguissem
fazer seu projeto ali de automação para os designs, para ficar mais elaborado os designs. E o Arduino abriu portas para pessoas que tem um hobby ou tem uma ideia, tenho que desenvolver, não sei, eletrônica. O Arduino permite que essa pessoa desenvolva. Então, cada vez mais é mais acessível para as pessoas desenvolverem e, então, vai da mente da pessoa. Qualquer coisa que ela pense, será que dá para automatizar? Aí ela vai pegando ali os recursos que tem e consegue. Vai da capacidade da mente humana. E inventores a gente tem bastante. O Rodrigo fez uma pergunta aqui legal, né? Você já pensou em fazer algum kit com alguns componentes básicos, né? Para que as pessoas possam aprender através de experimentos simples? Eu comprei alguns anos atrás. Foi muito legal. Você já pensou nisso também, através dos seus conteúdos, dos conteúdos que você elabora? Como é que foi? Já cheguei a pensar nisso, mas esses produtos comprados já fechados, eu não gosto muito. Eu cheguei a comprar porque a melhor forma de aprender é desenvolvendo seu próprio projeto. E aí, às vezes, nessas caixas, vem coisas que você não vai utilizar e, às vezes, falta para um projeto que você queira fazer. Então, o legal é ir comprando conforme a necessidade do seu projeto. Eu acho que fica muito mais viável. Ele também já colocou aqui, uma outra pergunta. Já ouvi muitas vezes falar, né, que se usa números, acaba sendo usando símbolos também. Qual é a importância dos símbolos na mecatrônica, na física, na sua concepção, assim, de maneira geral? Porque às vezes a gente consegue entender diversas coisas através de símbolos e não de números. E esses números fazem parte da fórmula ali. Como que você vê isso? Se você acha que isso é uma ação pertinente, né? Ou se você prefere ainda continuar com códigos numéricos, como que é a sua visão sobre isso? Depende de cada parte que você vai estudar. Igual na eletrônica digital, que é a mais que expande mais, ela trabalha com números binários. Então é 0 e 1, tudo 0 e 1, 0, 1 e 1, que vai nos bits. E também nas portas lógicas tem ali seus símbolos. Às vezes você fica meio naquela dúvida, mas às vezes o símbolo ajuda mais do que número. Fica melhor ver o símbolo do que o número. Aqui a gente tem um comentário da Rafaela Sacramento, a nossa parceira aí, que está acompanhando a nossa live. Ela falou assim que a gente não percebe muita coisa, né, do que é utilizado. O Aparecido Donizete também comenta que a mecatrônica é muito utilizada no nosso dia a dia, mas para nós, leigos, réis mortais, não sabemos, não temos a percepção dela no nosso dia a dia. Aí o Rodrigo está perguntando agora, como você vê a automação de veículos, né? Por exemplo, se fala muito hoje daqueles veículos totalmente automatizados que fazem tudo por si mesmos, né? Tem uma inteligência artificial ali, um rastreamento e tudo mais, um GPS. Aí ele deu exemplo, né? Por exemplo, as aeronaves que já podem voar sozinhas há anos. Agora, os carros também que estão criando essa automação. Como você vê isso no nosso dia a dia? Você acha que isso é uma coisa boa ou é algo a ser pensado? Já conversei esse papo com o Rodrigo, um papo cabeça atrás. Ele via isso com muita empolgação, que a gente poderia fazer muitas coisas já através da automação, mas eu não sei se eu tenho tanto essa visão, assim. Eu acho que às vezes sem a decisão humana ali por trás, eu fico meio receoso, assim, de entregar totalmente uma automação, um projeto, uma ação para uma máquina. Mas também temos uma outra questão, que aí fazendo uma dupla pergunta aí. Conforme aumenta a automação, também aumenta o consumo energético, né, dos respectivos produtos, produtos que compõem a parte eletrônica, elétrica. Como a gente consegue intercalar essa independência com esse consumo, na sua opinião? Então, vamos primeiro para a parte do carro ali. Eu acho bastante interessante. Eu bastante interessante. Eu não confiaria 100% em uma máquina.
Sim, Eu tipo, também não. entrego totalmente. Mas a automação nos carros ela é bastante importante. Inclusive, existem carros que, se a pessoa sai da rota, desvia numa estrada, o carro coloca de volta para a estrada. Então, isso já evita acidentes. Tem sensores que identificam. Se o cara está dormindo, vibra o volante para o cara acordar. Então, isso ajuda e muito na questão de proteção de segurança mesmo. Agora, o totalmente autônomo, a gente tem que tomar aquele cuidado de que, assim, a tecnologia ela é boa, mas ela é usada por humanos. E humanos gostam, às vezes, de deturpar, né? Querem ver vantagem em alguma coisa e acaba burlando e acaba levando para o lado ruim a tecnologia. Então, não é uma coisa assim que possa ser. Eu acredito que pode colocar automação completa no carro, mas desde que tenha um acionamento ali, que se caso precise, se o humano precise, ele vá lá e aperte e consiga pegar o controle. Mas, assim, em questão da inteligência artificial, existem as 3 regras da robótica, né, que dá uma aliviada. Embora um assunto bastante polêmico e interessante de discutir é sobre inteligência artificial, porque ela tem ali uns benefícios, mas também tem algumas áreas perigosas. Sobre a questão do que você falou por último, do consumo energético. Bom, a questão é só a gente trabalhar como a gente vai fazer esse consumo energético, porque, na verdade, a vida ela é feita de energia. Tudo se transforma, toda energia, tudo é energia, ela vai se transformando. Às vezes uma energia mecânica se transforma em elétrica, energia solar térmica se transforma em elétrica, se transforma em mecânica. Então, assim, a gente vive no mundo de energia. A energia, ela não vai acabar. A única coisa que acontece é que ela é transformada. O que a humanidade precisa é trabalhar como conseguir captar essas energias e conseguir transformar essas energias para o uso. Mas assim, a energia ela é eterna, porque a gente vê assim, energia elétrica e já pensa, mas tem o consumo e se diminuir a água, fica cara a energia, mas a gente está preso num tipo de energia. E o mundo ele é feito de energia, então vamos trabalhar outras energias. E assim a gente consegue alimentar aí nossos equipamentos de automação. O Rodrigo colocou aqui Matrix. O Juarez também tem nos acompanhado, Juarez Dias, ele colocou aqui pra gente assim, jovens lindos, vocês são um show de exemplo para a sociedade. Obrigado, Juarez. Muito obrigado pelo elogio. Aí, ele também continua mencionando aí, obrigado pelo elogio, pessoal, para a Rafa também. Temos aí diversas outras questões. Aí tem o Aleilson Costa, ele nos fala da seguinte maneira. O que eu mais gosto na eletrônica é o que eu mais gosto na eletrônica é o inventando e o inovando, né? No caso, o inventar e inovar é uma das premissas, eu acho, que para um engenheiro mecatrônico, né? Para a área da automação. Porque sempre você vai ter problemáticas novas, sempre vai ter conceitos novos, vai ter que sempre se elaborar, ou tem uma fórmula básica para tudo, falando assim, olha, isso aqui eu resolvo muita coisa, eu consigo fazer dessa peça ou desse programa, eu consigo tirar muitas questões. Então, assim, resolver problema é o engenheiro. O engenheiro, ele estuda 5 anos para resolver problema. Isso é o que é o falado e é o que eles ensinam. Tanto é que numa engenharia você desenvolve projetos, mas você não aprende a fundo a desenvolver projetos. O que você faz durante 5 anos da faculdade é resolver problema. Por isso que muitos engenheiros atuam como administradores, CEOs de empresas, porque a finalidade do curso, engenharia, independente de qual ramo da engenharia, é resolver problema. Tipo, você pega um pepino e dá uma solução para ele.
Sobre a questão da engenharia mecatrônica, existe sim alguns conceitos que facilitam. Igual a mecatrônica, ela funciona até meio que igual um corpo. Então, na mecatrônica, nós vamos ter o atuador. Não, vou começar pela sequência. Primeiro você vai ter o sensor, depois você vai ter o controlador e depois você vai ter o atuador. Os sensores, que representam os 5 sentidos do corpo humano, então é ele que vai receber a informação que vai ser trabalhada, que precisa ter a identificação, a métrica. O controlador vai ser o responsável por falar o que aquilo está controlando, e o atuador vai ser o que vai atuar, o que vai fazer, seria nosso músculo, nossa mão que vai responder. No caso, vamos supor, você coloca um dedo na chama. O sensor do seu dedo vai identificar, está quente. Aí vai enviar para o seu cérebro, que é o controlador, e ele vai falar, o que eu preciso fazer? Eu preciso que tire a mão, porque vai machucar. E aí o atuador é o impulso que faz você tirar o dedo dali de onde você está queimando, está quente. Então, na automação, é isso. Você precisa entrar nesses 3 conceitos. E eu coloco um 4º conceito, que é a comunicação. Como que esses 3 elementos vão se comunicar? Então, você tem que ter em mente esses 4 conceitos e aí você pode desenvolver qualquer coisa vindo deles. Nossa, que show. Eu poderia ficar ouvindo isso aí a noite toda, sabia? O Marquinhos Donizete, ele comentou aqui que ele precisa de um carro desses que vibra volante. Se eu dirigisse, eu também precisaria de um carro desse, porque para mim é muito fácil dormir na estrada. Então, eu precisaria muito de um carro desse que vibra volante quando eu identificasse que eu tivesse com sono. Uma outra questão assim que eu queria falar com você, referente agora ao âmbito Brasil. Você vê a oportunidade da área da mecatrônica muito presente e você acha que nós temos muito mais capacidade de desenvolvimento do que os outros países, ou ainda nós estamos caminhando muito lentamente em relação a isso? Porque eu vejo países como o Japão, por exemplo, que tem uma autonomia industrial, uma autonomia... a própria China, que tem uma autonomia, né, em relação a diversas coisas na área industrial, na área social, e que integrou a tecnologia, né, em tudo que foi fazer, quase. Então, existem coisas aí, como, por exemplo, o avanço da própria Tesla, né, aí você vai, entre outros avanços tecnológicos que você tem aí em relação a foguetes, a própria Fórmula 1, que traz muita automação, né, para a parte de carros, de componentes de carros. Como que você vê isso no nosso país? Então, a gente entra num conceito um pouco complexo aqui, que vai mais para o lado político da questão. A mecatrônica no CREA, ela não é vista de bons olhos, eles têm um pensamento um pouco antigo e eles focam na civil. Eles querem saber da engenharia civil. Tanto é que no CREA, a engenharia mecatrônica, ela só funciona na indústria, sendo que eles nem reconhecem como mecatrônica, na verdade é controle e automação, mas eles mesmos têm essa diferença, porque se eu trabalho com automação, eu deveria trabalhar com qualquer tipo de automação. Afinal de contas, é engenharia de automação. E eles não olham dessa forma, então eles acabam perdendo um pouco da boca ali da pizza, porque se eles aproveitassem isso, eles teriam um pedaço ali da pizza muito maior, em vez de ficar pensando somente na civil, porque na civil, se você tem uma crise econômica igual a gente passou, primeiro a dar problema é no imobiliário, então acaba que eles perdem também. E se você pegar a mecatrônica, não existe crise que vai atrapalhar, porque a automação está em todos os lugares. Então, se der uma crise no imobiliário, eu estou cuidando ali da automação automotiva. Se der crise na automotiva, eu estou cuidando da residencial, eu estou cuidando da automação comercial, que é um dos mecanismos que quase não se tem crise, né? Assim, sempre tem oportunidades. Então, assim, a oportunidade é gigantesca e hoje em dia, cada vez mais, o mundo está sendo automatizado. Qualquer coisa está automatizando. Até a parte do direito está sendo automatizado. Existem inteligências artificiais e alguns mecanismos que automatizam processos jurídicos. Então, assim,
a profissão mecatrônica, ela é bem conceituada, então ela é bem atual, e o mundo cada vez mais depende dela. E o Brasil, se tivesse o estímulo e o incentivo, ele poderia ser o pioneiro, porque o brasileiro, ele tem uma capacidade de inventar que é surreal. O que a gente gosta de chamar de gambiarra. Por que é gambiarra? É porque a gente não tem recurso. Se você der recurso para uma pessoa que faz gambiarra, ela é capaz de desenvolver qualquer coisa. Então, assim, e muitas vezes a pessoa, quando ela desenvolve, ela não tem apoio daqui do Brasil para você fazer uma patente, é super complexo e tal, e acaba levando para fora e desenvolvendo lá fora. Eu já ouvi várias histórias, igual aquela de gerar energia pelo vento, foi um brasileiro que desenvolveu. No Brasil não deu certo, foi lá para os Estados Unidos. Uma outra história que até falei lá no meu canal, que é o padre Lendel, ele desenvolveu o rádio. E na época era ele é pai do rádio amador, considerado pai do rádio amador aqui no Brasil. E ele foi junto com o Marconi lá da Europa, e lá na Europa eles incentivaram e ajudaram ele a fazer os experimentos para provar o invento, e aqui o padre não teve. Então o Brasil ficou fora dessa por causa de burocracia e de governo não dar valor a esses ensinos. Para você ter uma ideia, eu vi uma vez um rapaz, acho que foi do Nordeste, que desenvolveu uma forma de pegar água do ar, água limpa para beber do ar. Então, são inventos bastante interessantes. O brasileiro, ele é capaz de ser muito além, porque ele consegue fazer com quase nada. E ele consegue surpreender. Imagine se ele tivesse um pouco. Se tivesse investimento tanto de equipamentos quanto de conhecimento também. Igual muitos dos eletrônicos vêm da China. E a gente é totalmente dependente de matéria-prima da China, né, para o desenvolvimento. Então, se o Brasil desse uma olhada para esse ramo, a gente, com certeza, passaria de país do futuro para ser país do presente e ser potência. Então, inclusive dentro dessa área de automação, você me fez lembrar de uma situação muito pertinente, que eu vi uma matéria há um tempo atrás, que era da Gurgel. Não sei se alguém aqui conhece, acompanhando, conhece os carros da Gurgel. Houve um carro, uma empresa brasileira de automação, né, que foi desenvolvedora de um carro em âmbito nacional, só que na época, o respectivo governo, né, não apoiou a empresa, não incentivou a empresa fiscalmente falando, e aí a empresa acabou vindo à falência, né, e sendo comprada depois, posteriormente, nos anos 60, não sei se foi nos anos 60 ou se foi nos anos 70, pela Ford. Então, assim, para você ver como que o que você fala é realmente uma coisa muito presente na cultura, não sei se é cultura, mas na administração pública brasileira, que deixa de incentivar os produtores de tecnologia da gambiarra nacionais para fazer com que eles para eles irem lá fora, né, levar conhecimento, tecnologia e às vezes até a solução, por que não, de um problema através de gambiarra. Eu lembro de um jovem brasileiro que ganhou um prêmio em Harvard porque ele conseguiu inventar uma coisa super simples, que era um purificador de ar também, através de um movimento de eu não sei bem, que eu sou péssimo em automação, então, mas era um movimento de uma turbinazinha que você conseguia, era um ventiladorzinho que ele purificava o ar, ele recebia um ar sujo e purificava esse ar para um quarto, por exemplo, ou para uma sala, para um ambiente fechado. E é uma coisa que, assim, nós não aproveitamos isso da melhor forma possível, né? Então... E esse problema, ele não é nem partidário, nem é para dizer, é de direita ou de esquerda, porque todos, sim, desde ali do primeiro presidente do Brasil, na ditadura, depois com outros partidos no poder, os políticos não investiam nisso. E aí até é muito conhecido o termo síndrome do vira-lata, que é o que o brasileiro tem. E muitas vezes
até o próprio brasileiro, ele não acha que o dele é valorizado. Ele sempre pensa que da Europa então é bem melhor. Então não vou comprar algo que o Aurélio fez. Eu vou comprar algo que veio lá da China porque veio da China, ou porque veio da Europa, porque veio dos Estados Unidos. Então acaba que esse termo, né, de vira-lata prejudica muito o brasileiro. Sim. A Rafa comentou aqui, antes desse comentário do Rodrigo, a Rafa comentou aqui que precisava de um carro desse, que fizesse ela, que dissesse para ela o que fazer para dirigir. Eu acho que já existe um carro assim, Rafa. Acho que, eu só não sei se é barato. Eu acho que deve ser um carro muito caro. Mas já deve existir, sim. O Rodrigo, ele fala, agora no comentário, né, que ele falou assim, o curso de automação de manutenção de aeronaves antes era reconhecido pelo CREA, e não é mais. Agora é uma outra coisa. Entra como técnico. Só que, em alguns países, como no Canadá, é visto como uma engenharia. Ou seja, um curso que daqui é mais... um curso daqui é mais valorizado e, às vezes, até mais válido lá fora do que aqui dentro em âmbito nacional. Que vem de encontro com o que a gente estava falando, né? Que a indústria nacional, o país, não valoriza, até a própria cultura brasileira, não valoriza as coisas feitas dentro do país, desenvolvidas dentro do país. Isso é uma pena. E é uma coisa assim, que eu já ouvi bastante falar, que no exterior eles gostam de contratar brasileiro nessas áreas, justamente pela criatividade que o brasileiro tem. Então, quando vai pro exterior, eles fica, vem pra cá, eu quero você. Justamente por causa dessa questão de criatividade. A Rafaela comentando aqui também que, olha que interessante, e dizem que brasileiro só copia. Na verdade, o brasileiro é muito criativo. Como a Clarice mencionou, né? A gente é muito requisitado lá fora para resolver problemáticas que muitas vezes aqui o pessoal não dá valor num trabalho realizado pelos brasileiros. Eu sei que, por exemplo, na universidade na USP, na PUC, e tem uma universidade no Paraná, que agora não me lembro o nome, que é uma universidade federal, que é muito requisitada na área de tecnologia, que fala para desenvolvimento de automação. E isso, hoje, em âmbito nacional, elas são uma das principais referências aí na área de tecnologia, e que muita coisa que a gente não sabe é desenvolvida, a Clarice pode confirmar isso, nas universidades. Eu tenho o meu irmão, quando ele fazia mecatrônica, ele participava de uma guerrinha de robôs que eu achava maravilhoso. Nossa, aquelas guerrinhas de robôs, de robô empurrar outro robô para fora do tatame lá, não sei como que colocaria aquilo. E aí, até que um dia eu assisti na feira, né? Aí teve um desenvolvimento lá de uma tecnologia lá de um robozinho, que o robozinho tinha um martelinho assim em cima dele, assim, e ele martelou tanto o robô do vizinho na guerrinha deles lá do empurra, que eu achei fantástico, assim. É uma coisa que de brilhar os olhos, realmente, quem puder acompanhar essas feiras de mecatrônica é muito interessante. Existe um evento que eu particularmente sou apaixonada, então eu faço propaganda dele sem eles me pagarem um centavo, que é a Campus Party. Ela ali apresenta todo esse mundo tecnológico, então às vezes você, eu não sei eletrônica, mas curto programação. Lá você vai ter entretenimento. Eu gosto de redes sociais, marketing digital. Lá você vai ter seu espaço, startup, empreendedorismo. Então, assim, é uma porta de entrada bastante legal para quem curte essas coisas e não conhece muito. E existem comunidades, tem crescido bastante comunidades no Brasil que incentiva e ajuda esse desenvolvimento. E também nos cursos técnicos e faculdades eles têm trabalhado isso também bastante. Porque a gente pensa que é besteira, mas muita da lógica de soluções de problemas do dia a dia vem de projetos que era só brincadeira, era só para desenvolver ali, só para ver o que dava, e acabou sendo solução para algum tipo de problema. Então,
é igual eu falo, que na automação, assim, na robótica, quando você aprende o Arduino, você aprende a ligar um LED, que é o blink que eles falam, né? Que é piscar o LED. E muita gente não dá valor nisso, mas quando você pisca um LED, quando você consegue piscar um LED, você pode desenvolver qualquer coisa, que ele ali, o LED representa o atuador. Então, se você pega ali um sensor de proximidade e esse sensor vai ligar o LED. Então, você pode trocar o LED por um portão, por uma torradeira, para qualquer outro componente, qualquer outro atuador. Então, quando você brinca, você acaba que está aprendendo. Você pensa, não é nada, mas quando você vê, aquilo ali te permite inúmeras possibilidades. Aqui o Roger Oliveira, inclusive, boa noite, né, falando para ele. Ele colocou aqui, eu aprendi que gambiarra, na verdade, é uma adaptação técnica, né? Então, é uma adaptação da técnica gambiarra. O Rodrigo também comentou aqui que nos anos de 1960 e 70 tivemos várias marcas automotivas nacionais, né, que batiam frente com grandes nomes como Ferrari, né, e que inclusive na área de automação a Ferrari é uma das melhores, e sumiu por falta de incentivo fiscal ou de incentivo político. A Rafa também comentando que gambiarra é um símbolo do brasileiro. Deixa eu só falar uma história bem interessante dessa questão de gambiarra. A fábrica da Colgate, se eu não me engano, foi da Colgate. Eles estavam com um problema porque os tubos de pasta dental não estavam entrando nas caixinhas. Então, ficava caixinhas vazias. E aí, eles tinham que resolver esse problema. Então, foram profissionais lá, aí fizeram uma espécie de peso, que aí, se não tivesse o peso adequado, o mecanismo baixava e tirava as caixinhas. Só que esse mecanismo um dia quebrou. E fizeram esse mecanismo e reduziu a quantidade de caixinhas vazias, né, no final da produção. E aí descobriram que essa máquina tinha quebrado, mas a quantidade de caixinhas vazias continuavam pequenas. E eles falaram, mas o que aconteceu? Aí chegou lá na fábrica, os operadores de máquina foram falar, não, o que aconteceu? A máquina quebrou, a gente fez o seguinte, a gente foi lá do outro lado da rua, comprou um ventilador e colocou aqui. Se a caixinha tá vazia, voa a caixa. Então, sabe que aquela caixa tá vazia. E resolveu o problema, sem muita complicação. Foi só o gasto de um ventilador. Essa história assim, me lembra dos tipos de gambiarra que a gente resolvia na faculdade. Às vezes que a gente na arquitetura a gente falava frente resmate, dos pesos, né, dos pesos e contramedidas, as contraforças. E aí você via algumas situações. Nessas situações você tinha que resolver com algumas gambiarras. Como que a gente resolvia? Com Durex. O Durex vai ser o que na vida real? Não sei. Vai ser alguma coisa. Vai ser uma pasta, vai ser um aporte, vai ter um suporte, vai ser metal, mas a gente resolvia com Durex. O que o Super Bonder resolvia, o Durex resolvia. Tem um fluxograma da engenharia mecânica, que é assim, o equipamento é tipo uma graxa e é aquele Durex cinza que usa nos Estados Unidos, mais usado nos Estados Unidos. Talvez o Rodrigo vai saber o nome. É uma espécie de Durex. E aí tá lá escrito assim, o objeto tá mexendo? Sim. Deveria mexer? Não. Então coloca o Durex. O objeto tá mexendo? Não. Deveria mexer? Sim. Então você coloca a graxa. Então se resumia nesses dois. E a gente, assim, e é uma verdade, que na faculdade, agora, na parte prática, se fosse para resolver isso, como que seria? Então, assim, eu vi já também é da engenharia, mas, assim, é da engenharia civil, que é um fluxograma, como se fosse um meme, do pai do Chris falando que como seria a minha casa se não existisse Durex. Aí a casa caiu, a casa tá para baixo, a casa tá em ruínas. Então a minha casa seria exatamente isso, se não existisse Durex hoje. Aí, bom,
voltando às nossas questões, né? O Aparecido fala que realmente falta um interesse político, né? Um interesse político muito grande. O Rodrigo ele mencionou uma outra situação aqui que não é só a criatividade, mas o perfil do profissional. O brasileiro é bem animado, é prestativo, dedicado, no modo geral. Portugal mesmo estava chamando brasileiros justamente por isso, pela facilidade com o idioma para trabalhos, né, em âmbitos aí internacionais, trabalhos na Europa. Ele também comenta... Ih, Rodrigo, assim, você tá me lascando, né, meu? Você quer que eu leia esse negócio? É BattleBots, é isso? Depois ele vai me xingar da minha pronúncia. Eu não sei se falar isso aí. É Batalha de Robôs, sei lá. É isso aí. Aí ele também comentou aqui, já sei que o fluxograma é esse. Silver Tape, ele também salvou aqui. É isso aí. É essa mesmo. Resolutor de problemas. Bom, você também escreve, né? Você fez alguns artigos, né? Você tinha me mencionado que não são artigos de interpretação pessoal em si, não, são artigos mais voltados para conteúdo mesmo, explicativo, e não argumentativo necessariamente em relação a um artigo pessoal. Você escreve, qual que é o seu público-alvo? Como que você faz essa facilidade? Você tem facilidade na escrita, para interlocução? Tem uma boa abertura para o público? Como é que funciona? Bom, dizem que eu sei explicar bem, fica bem fácil minhas explicações. A minha dificuldade maior é o português. Eu brinco que eu tentei várias línguas, né? Eu tentei português, não deu certo, tentei inglês, não deu certo, tentei linguagem C, que é linguagem de programação. Aí tô tentando Python, então assim, são várias linguagens que eu tô tentando, mas nenhuma não sou fluente, digamos assim. Mas eu gosto muito, eu pego, uma facilidade que eu tenho é tornar as coisas simples. As pessoas sempre falam isso. Nossa, mas é tão simples assim? E eu falo, porque é como eu vejo as coisas. Eu vejo de forma simples. Então, eu passo para o artigo essa mesma forma. Explicando alguns termos, explicando algumas coisas. Eu já fiz vídeo explicando algumas coisas da área de automação industrial, que foi lá pelo automação em Cartoon. Inclusive, eu fiz um artigo falando sobre engenharia mecatrônica. E eu até falo lá que um exemplo de engenheiro mecatrônico que a gente pode utilizar é o Homem de Ferro. Ele é um verdadeiro mecatrônico. Só que ele tem uma peculiaridade, por ser herói, ele tem uma peculiaridade que nós, meros mortais, não tem. Ele domina todas as áreas. Então, ele tem esse a mais. Mas é exatamente aquilo, saber mecânica, saber elétrica, saber um pouco de ciência também é importante, ainda mais agora, com o computador quântico. Então, vai mudar a eletrônica digital, futuramente vai mudar os componentes, a programação, então a gente tem que estar sempre ali junto com a física e com a parte da ciência. Química também é importante, reações químicas, tem muitas que você precisa aprender. Então, eu gosto muito de usar essas metáforas e eu coloco bem no artigo. Eu vou explicando ali o assunto. Você também participou, né? Porque além de tudo isso, você também participou de diversas feiras, eventos, inclusive eventos com a NASA. Explica um pouquinho sobre isso, que esse era um assunto que me interessava bastante a hora que eu recebi a sua história. Explica um pouquinho sobre isso e sobre o evento também da América Latina Rocking Well, não sei. Rockwell, Automation. É por isso que eu parei no português. Não. Vou falar primeiro da Rockwell, porque até foi uma das minhas primeiras experiências. A Rockwell, ela é uma empresa de componentes de automação industrial. Então, ela vai trabalhar com CLP, que
são os controladores das indústrias. Ela vai trabalhar com atuadores, com safety, que são equipamentos de segurança da indústria. Então, ela, nesse evento que eu participei dela, ela trouxe o conhecimento mostrando boa parte desses componentes, apresentando ali os componentes e a base do porquê que aqueles componentes eram importantes. Então, a gente até mexeu um pouquinho ali no CLP, a gente fez um pouquinho no IHM, que é a interação homem-máquina, que é onde vem a tela, que a gente consegue mexer na máquina, né, e fazer o comando da máquina. Então, eu pude aprender bastante de componentes da automação industrial nesse evento. O da NASA foi até bastante interessante, foi o primeiro aqui de Goiânia. A NASA, ela tem um sistema que ela funciona como hackathon. Não sei se você conhece o que é hackathon ou não? Não? Hackathon, na verdade, ele uma empresa tem algum problema. Normalmente é voltado para o ramo tecnológico ou de computação, que são os participantes de hackathon. Mas pode ser qualquer um, igual na NASA não tem restrição. Você não precisa ter uma formação para participar do hackathon da NASA. Ele vai te dar um tempo para você achar uma solução para aquele problema. Então, você vai reunir as pessoas, normalmente um fim de semana, então a pessoa tem 72 horas para achar a solução para determinado problema. E aí eles dão premiação para quem consegue resolver esse problema. Esse é o hackathon. Aí o hackathon da NASA trabalha com problemas voltados da NASA, e ele acontece em todo o mundo. Então, o que eu participei presencial, eu participei de um presencial e de um online. No que eu participei presencial, estava começando no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, o relógio apertou para todo mundo. Junta um grupo, aí eles apresentam problemas. Um dos problemas era a questão de como medir a poluição do ar, que foi o que o meu grupo pegou. Existiam outros de informativos, outros problemas de como resolver o problema para deixar o informativo, ou teve um outro problema lá bastante interessante, era como resolver a questão da poeira lunar, que a poeira lunar parece que gruda na roupa e tal, e eles tinham que ter uma solução para resolver esse problema. Eletrônica para comunicação, que precisa de eletrônica analógica. Então, assim, são problemas que a NASA tem, e aí ela passa para as pessoas. E aí, nesse hackathon, se faz grupo de quantidade de pessoas, e esse grupo escolhe um problema para resolver. Então, ele vai pensar ali em infinitas possibilidades para resolver aquele problema. E o problema mais criativo, o problema que melhor seja, que tenha uma percepção melhor do jurado, ganha, e aí tem a oportunidade de apresentar na NASA mesmo, lá nos Estados Unidos, e entrar lá na NASA e apresentar o projeto. Inclusive, um dos hackathons não foi dessa mesma que eu fiz, mas foi também um evento de hackathon que os goianos, um pessoal se eu não me engano, foi do Senai, daqui de Goiânia, que ganhou e foi para a NASA e ainda ganhou, que foi o chiclete de pimenta. Não sei se você ouviu falar. Eu ouvi falar, sim, tem umas páginas na internet de arquitetura que falam muito desse chiclete. Que ele foi muito bom, ele colava super bem e ele era extremamente aderente e adaptável. Então, eu não sei se é o mesmo que você está falando. Não, o chiclete de pimenta era para dar gosto pros pilotos, porque lá no espaço os sentidos reduzem, então eles não sentem gosto. Aí eles desenvolveram um chiclete de pimenta, porque a pimenta aguça esse sentido do paladar. Aí eles desenvolveram esse chiclete e aí ganhou. E hoje os astronautas usam esse chiclete para
para sentir o gosto das coisas lá no espaço. E são coisas assim, e qualquer pessoa pode participar. Tem várias regiões, eu sei que em Curitiba tem, em São Paulo eu acredito que deve ter. Aqui em Goiânia a gente teve a primeira em 2019, em 2020 juntou todo o Brasil, aí foi online e foi todo o Brasil junto. Aí foi todas as regiões. Nordeste também tem. Então, assim, o líder, ele se inscreve ali no programa e aí a NASA fala assim, não, você é aceito para fazer esse programa na sua cidade. E aí eles passam os dados. Quando a gente vai resolver o problema, a gente recebe informações da NASA, informações daquele problema, a gente tem ali o acesso do que é o problema e também tem acesso aos dados da NASA para resolver o problema. Eu não sei se é esse aqui mesmo, mas vem aí o Global Legal Hackathon edição São Paulo, é o GLH 2020 SP. Ele ocorreu entre dia 6 a 8 de março de 2020. Aí tem diversas questões aqui, como participar e tudo mais. Quem quiser acompanhar, é só colocar Hackathon no Google, né? Hackathon Brasil, que vai acompanhar aí as datas dos próximos. Bom, parabéns por essa iniciativa, né? Por esse conhecimento, como a Rafaela mencionou aqui, mulher importante, meu Deus. Aí o Rodrigo também colocou aqui, ela é tipo uma guria do Interestelar que salva todo mundo na final do filme ao resolver um problema. É tipo isso, tá vendo? Ela é quem dera! A Rafa colocou também um outro elogio aqui, uau, que legal isso. Aí o Rodrigo também fala, muito legal. Bom, todo papo cabeça, né? Ele tem um propósito ao final do quadro, a gente já está chegando no final, infelizmente, porque eu gostaria de ficar conversando o resto da noite aqui com você, mas tem sido uma experiência muito legal. Eu acho que eu fechei esse papo cabeça nesse ano com chave de ouro, através do seu conhecimento, através das suas experiências. Eu queria que você passasse os seus contatos aí para as pessoas acompanharem a sua página. Depois você pode mandar para mim, eu coloco um comentário aqui, né? Para as pessoas acompanharem o seu trabalho. Que, afinal, é um trabalho que tem que ser incentivado, visto, observado, tem que ser multiplicado, cada vez mais pessoas se interessando por problemas, por problemáticas que são do nosso dia a dia, são assuntos pertinentes, né? E eu acho que a mecatrônica vem com esse intuito, e você está muito de encontro a isso também. Você se dispõe a ajudar, a ensinar, a auxiliar. Você tem um currículo expressivo, assim, espetacular. Parabéns por isso. Né? E aí, eu gostaria que você passasse, nesse caso, uma mensagem para os nossos espectadores, para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que assistirão posteriormente à live, sobre a importância de tudo isso e também uma frase aqui, um objetivo de vida ou uma observação referente aos jovens quererem e deverem buscar o conhecimento como forma de transformação social e transformação de vida. Aí, o Rodrigo mencionou aqui que como você vê a tecnologia nas relações interpessoais como influência. Então, é uma pergunta final aí, além desse comentário. Bom, uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi e que eu achei bastante interessante sobre automação, que fala assim, a gente cria robôs para que o ser humano tenha a oportunidade de ser mais humano. Então, a gente tira ali do ser humano atividades mecânicas, para permitir que ele tenha uma questão mais humana. E sobre os relacionamentos interpessoais nas redes sociais, principalmente, ela tem dois lados. Ela tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Igual nessa pandemia, ela foi de extrema importância, porque o ser humano ele vive para se relacionar. E sem a tecnologia, já pensou a gente no isolamento social com o Nokia que só tem a cobrinha?
de jogo, seria muito complicado. A gente já teria muitas pessoas surtando, né, com tecnologia, com essa capacidade de comunicação. Já tem muita gente surtando de ficar em casa, então, assim, ela veio para ajudar, para agregar. Mas é aquela... Do filme Náufrago. Eu seria tipo... Não sei se você conhece o filme Náufrago, a bolinha Wilson. O cara fica isolado numa ilha. Eu seria ele, exatamente ele. Se eu tivesse Então, assim, existem tudo na vida que é exagerado, ele faz mal. Tudo em falta e tudo em exagero faz mal. Então, a gente tem que saber dosar, porque não adianta também você se envolver totalmente ali no meio tecnológico, só conversar via WhatsApp, só conversar via Instagram e não ter seu momento presencial, que é o que acontece muito. As pessoas ficam tão viciadas nos celulares que esquece que existe uma vida fora das telas. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter esse balanceado aí para usar para benefício e não deixar que ela corrompa a gente. Para finalizar, né, eu quero agradecer pelo convite e pela oportunidade. Gostei muito, achei vocês bastante legais. Estamos aí para o que der e vier, que precisar. Eu estou aqui para agregar, para ajudar. Se tiver vídeo que queira conversar mais, assuntos que ficaram pendentes, a gente pode fazer outras vezes. É sempre um prazer. E eu estou aqui, a minha intuição é incentivar e ensinar. Na verdade, é mais incentivar do que ensinar. Eu ensino mais para que a pessoa ver que ela é capaz. E uma coisa que se fala nas invenções, que o homem mais importante não é aquele que descobre, mas sim aquele que convence da sua descoberta. Então, você vê aí homens que teve grandes descobertas, mas que ficou no anonimato, enquanto outros, que nem era tanta coisa assim, conseguiu ter nome porque foi lá e fez. Então, o que eu queria deixar aqui, uma frase que eu queria deixar é: só vai. Não fica pensando muito, não. Só vai e experimenta e tenta, que na eletrônica a gente trabalha muito isso. Qualquer pessoa que desenvolve projeto, você vai ouvir isso. Nunca dá certo de primeira. Então, você tem que tentar. Que é com os erros que você acaba aprendendo, que você acaba tendo maior conhecimento. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, se você quer conhecer mais, entender mais, só vai. Não fica preocupado com, eu não sei, eu não tenho currículo, a pessoa sabe mais que eu, o que eu vou falar. Não pensa nisso, não. Vai sem pensar mesmo, e lá você resolve, lá você desvenda o que você vai fazer. Bom, o Rodrigo já deixou aqui o convite, né, para os próximos, já aí, pensando nos próximos anos, já, ou quem sabe nesse ano ainda, porque o X da questão ainda não acabou, só encerramos essa primeira etapa do Papo Cabeça, a gente volta no Papo Cabeça no ano que vem. Aí, falando que eu quero vê-la no X da questão, trazendo diversos temas, né? A Rafa mandou as palminhas, Laura Barreto colocou parabéns, papo muito bom. A Rafaela também colocou aqui as palminhas, te dando os parabéns. O Aparecido colocou aqui parabéns, fechamos com chave de ouro, graças a Deus. O Aleilson colocou aqui perfeito. A Rafa também colocou logo em seguida. Maravilhosa, Clarice. Adorei ter você com a gente. Também posso falar por mim, né? Só vai. Ela até mandou um hashtag só vai. E é isso mesa, só vai. Deixa eu só deixar minhas redes sociais que eu esqueci. Claro, fique à vontade. No Instagram eu tô como Clarice Barreto Enge. Então pode procurar lá. No YouTube tá Enge Clarice Barreto, o canal. E o meu site é www.engeclaricebarreto.com. Ele não tem o BR, é só o com. Então é só decorar isso, Enge Clarice Barreto. Aí todos vão estar assim, só no Instagram que o Enge vem por último.
Calma aí, vamos lá. ingeclaricebarreto.com.br. .com só. .com. Internacional, né? Ela tem poder. Então é ingeclaricebarreto.com. Isso. Perfeito. Já colocando aqui na observação aqui para as redes sociais, verifica aí, Clarice, está tudo certinho. Se é isso aqui mesmo. Isso mesmo. E aí, para o pessoal aqui poder salvar e curtir, né, a página dela. Acompanhem ela no YouTube também. Eu acho que ela faz postagem toda semana, pelo que eu percebi. Ela tem diversos conteúdos bacanas que vocês vão adorar conhecer. E lá no Instagram tem a oportunidade de ter mais comunicação comigo. Lá eu converso bastante, todo mundo que me manda direct, eu faço perguntas na história, então tem uma interação. Então, Instagram, galera, vamos lá. Adicionem ela aí no Instagram, subam uns likes na página dela. Já estou curtindo aqui com o pessoal. Muito obrigado por tudo, Clarice. Eu peço desculpa qualquer coisa pela demora hoje em relação à nossa live. Tivemos um pequeno atrasozinho, né, no início da live, mas foi, como vocês podem ver, um papo super cabeça, super interessante, um papo super dinâmico. Ela não deixa de ser professora, apesar de não levar esse título em espécie, mas ela não deixa de ser professora, uma instrutora de pessoas, e eu acho que é isso que nós precisamos de brasileiros que incentivem mais pessoas, brasileiros que mostrem o conteúdo, mostrem conteúdos interativos importantes, papos totalmente autônomos e totalmente voltados a problemas sociais, a problemáticas que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Recomendo aí vocês assistirem e participarem dos eventos que ela nos mencionou aqui. Ela já vi que ela participou de diversos eventos que eu conheço, mas só por nome. Não sabia que o evento da NASA era um evento público, fiquei sabendo nessa live. Assim, para mim é uma experiência intensa e muito bacana. Quero sim que você faça parte aí dos Jovens do Amanhã, em outros quadros também. Se for necessário trazer você para o Papo Cabeça de novo, para a gente tirar mais dúvidas referente à automação, à vontade. Nós adoraremos, né, ter você de volta. E desejamos a você e a sua família também um excelente fim de ano, né? Não só a você, como a todos que acompanharam o Papo Cabeça até aqui. Foram 14 programas, acho que se eu não me engano, foi 12, na verdade, 12 programas do Papo Cabeça, até esse Papo Cabeça, a finalização desse programa de hoje. Então, a todos o nosso muitíssimo obrigado por tudo, e nós desejamos a vocês um excelente Natal, boas festas de fim de ano, e sempre que você precisar divulgar algum conteúdo, pode contar com Jovens do Amanhã, que a gente vai estar aqui para auxiliar você no que você precisar, e estamos à sua disposição também, tá bom? Obrigada. Então, galera, todos tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, boas festas para cada um de vocês. Esperamos vocês o ano que vem, né? E também não se esqueçam de continuar acompanhando a página, porque os demais programas ainda não terminaram. Só terminou esse ano o Papo Cabeça, mas ele volta aí a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Aí, ó, aqui, ó, acabaram de comentar aqui, queremos mais, muito legal. Então, teremos mais, com certeza. Tá bom? Obrigado, Clarice. Tenha uma boa noite a todos. E a gente se encerra por aqui. Tchau, tchau.